A essas palavras, um arrepio me percorreu todo o corpo, mas eu me contive. Resolvi até mesmo fingir que estava tudo bem. Apenas argumentos científicos poderiam impedir o professor. Ora, havia alguns, e alguns bons, contra a possibilidade de tal viagem. Ir ao centro da Terra? Que loucura! Guardei minha dialética para o momento oportuno e me ocupei de minha refeição. Inútil descrever as imprecações de meu tio diante da mesa não posta. Tudo ficou claro. A liberdade foi devolvida à governanta Marta. Ela correu ao mercado e tanto fez que, 1 hora depois, minha fome estava acalmada e eu voltava a pensar na situação. Durante a refeição, meu tio estava quase alegre. Escapavam-lhe algumas dessas piadinhas de sábios que nunca são muito nocivas. Depois da sobremesa, ele me fez um sinal para que eu o seguisse ao seu escritório. Obedeci. Ele se sentou a uma das pontas de sua mesa de trabalho e eu a outra. Axel, disse com uma voz bem suave, você é um rapaz muito engenhoso e me prestou um serviço fiel. Quando, já vencido, eu ia abandonar aquelas minhas tentativas. Onde será que eu ia parar? Impossível saber. Nunca vou esquecer disso, meu rapaz, e você terá sua parte na glória que vamos alcançar. Ora essa, pensei, ele está de bom humor. Chegou o momento de discutir essa glória? Antes de mais nada, continuou meu tio, eu lhe recomendo o mais absoluto segredo. Você está entendendo? Não faltam invejosos no mundo dos sábios. Tantos gostariam de empreender essa viagem que é melhor que só saibam dela quando voltarmos. O senhor acha mesmo que a quantidade desses audaciosos seria tão grande? Eu disse. Claro, quem hesitaria em conquistar tal renome? Se esse documento fosse conhecido, um exército inteiro de geólogos se lançaria sobre as pegadas de Arne Saknussemm. Não estou convencido disso, meu tio, pois nada prova a autenticidade desse documento. Como? E o livro onde o encontramos? Bom, concordo que esse Saknussemm tenha escrito essas linhas, mas será que ele realmente cumpriu essa viagem? E esse velho pergaminho não poderia ser uma mistificação? Quase me arrependi de ter pronunciado um pouco ao acaso essas últimas palavras. O professor franziu suas espessas sobrancelhas. Tive receio de ter comprometido a continuidade da conversa. Felizmente isso não foi nada. Meu severo interlocutor esboçou uma espécie de sorriso em seus lábios e respondeu. É o que vamos ver. Ah, eu disse um pouco vexado. Mas o senhor me permita esgotar uma série de objeções relativas a esse documento? Fale, meu garoto, não tenha receio. Eu lhe dou toda a liberdade para expressar sua opinião. Você não é mais meu sobrinho, mas um colega. Então, continue. Bom, em primeiro lugar, pergunto-lhe o que são esses tais Iocum, Sneffius e Scartaris, das quais nunca ouvi falar. Nada é mais simples. Justamente recebi há algum tempo um mapa de meu amigo Peterman. Ele não podia ter chegado em momento mais oportuno. Pegue o terceiro atlas na segunda fileira da grande biblioteca, série Z, prateleira 4. Levantei-me e, graças a essas indicações precisas, encontrei rapidamente o atlas solicitado. Meu tio o abriu e disse: este aqui é um dos melhores mapas da Islândia, o de Henderson, e acredito que ele vá nos oferecer a solução para todas as suas dificuldades. Inclinei-me sobre o mapa. Veja esta ilha composta de vulcões, disse o professor, e repare que todas elas levam o nome de Ioku. Essa palavra quer dizer geleira em islandês. Na latitude elevada da Islândia, a maioria das erupções abre seu caminho através das camadas de gelo. Daí a denominação Jökull aplica a todos os montes ignívomos da ilha. Certo, respondi, mas o que é Snæfellsjökull?
Eu achava que não haveria uma resposta a essa pergunta. Enganei-me. Meu tio continuou. Siga-me pela costa ocidental da Islândia. Você está vendo sua capital? Pois bem, suba pelos inúmeros fjords dessa costa erodida pelo mar e detenha-se um pouco acima dos 65 graus de latitude. O que você está vendo? Uma espécie de península parecida com um osso descarnado e que termina em uma enorme rótula. A comparação é justa, meu garoto. Agora, você não está vendo nada nessa rótula? Sim, um monte que parece ter brotado do mar. Muito bom. Esse é o Snæfellsnes. O Snæfellsnes? O próprio, uma montanha de 1.500 metros de altura, uma das mais notáveis da ilha, e com certeza será a mais famosa de todo o mundo, caso a sua cratera dê no centro do globo. Mas isso é impossível, exclamei, levantando os ombros revoltado contra tal suposição. Impossível? Respondeu o professor, com um tom severo. E por quê? Porque essa cratera, obviamente, está obstruída pelas lavas, pelas rochas escaldantes e se for uma cratera inativa? Inativa? Sim, o número dos vulcões ativos na superfície do globo atualmente não passa de uns 300, mas existe uma quantidade bem maior de vulcões inativos. Ora, o Snæfellsnes está entre estes últimos e desde os tempos históricos ele só teve uma única erupção, a de 1219. A partir dessa época, seus ruídos pouco a pouco se apaziguaram e ele não ficara mais entre os vulcões ativos. A essas afirmações positivas eu não tinha mais nada a responder. Então, me debrucei sobre as outras obscuridades que envolviam o documento. O que significa essa palavra Scartaris? E o que as calendas de julho têm a ver com isso? Meu tio refletiu por alguns momentos. Tive um instante de esperança, mas apenas um instante, pois ele logo me respondeu nestes termos. O que você chama de obscuridade para mim é clareza. Isso prova os engenhosos cuidados com os quais Saknussemm quis precisar sua descoberta. O Snæfellsnes é formado por diversas crateras. Havia, portanto, a necessidade de indicar qual delas levava ao centro do globo. O que fez o sábio islandês? Ele percebeu que na iminência das calendas de julho, isto é, por volta dos últimos dias do mês de junho, um dos picos da montanha, o Scartaris, projetava sua sombra até a abertura da cratera em questão e registrou tal fato em seu documento. Poderia ele imaginar uma indicação mais exata? E nós, uma vez tendo chegado ao topo do Snæfellsnes, correríamos o risco de hesitar quanto ao caminho a tomar. Decididamente, meu tio tinha resposta para tudo. Percebi que ele era inacatável em relação às palavras do velho pergaminho. Parei então de pressioná-lo sobre esse assunto e, como era preciso convencê-lo antes de mais nada, passei às objeções científicas, muito mais graves na minha opinião. Vamos lá, eu disse. Sou forçado a convir que a frase de Saknussemm é clara e não pode deixar nenhuma dúvida. Concordo até mesmo que o documento tem um ar de perfeita autenticidade. Esse sábio foi ao fundo do Snæfellsnes, viu a sombra do Scartaris roçar as bordas da cratera antes das calendas de julho e até ouviu contarem nas narrativas lendárias de seu tempo que essa cratera levava ao centro da Terra. Mas quanto a ele próprio ter chegado lá, quanto a ter feito a viagem e ter voltado de lá, quanto a ter empreendido isso, não, 100 vezes não. E qual a razão? Disse meu tio com um tom singularmente zombeteiro. Todas as teorias da ciência demonstram que um empreendimento desses é impraticável. Todas as teorias dizem isso? Respondeu o professor.
assumindo um ar bonachão. Ah, essas teorias malvadas! Como elas vão nos importunar? Essas pobres teorias. Percebi que ele estava zombando de mim, mas mesmo assim continuei. Sim, é perfeitamente reconhecido que o calor aumenta mais ou menos 1 grau a cada 20 metros de profundidade abaixo da superfície do globo. Ora, admito que essa proporcionalidade seja constante e, sendo o raio terrestre de 100.000 quilômetros, existe no centro uma temperatura que ultrapassa 200.000 graus. As matérias no interior da Terra se encontram assim no estado de gás incandescente, pois os metais, o ouro, a platina, as rochas mais duras não resistem a tal calor. Portanto, tenho o direito de perguntar se é possível penetrar em um meio desses. Então é o calor que embaraça você, Axel? É claro, se chegássemos a uma profundidade de apenas 40 quilômetros, teríamos atingido o limite da crosta terrestre e a temperatura já seria superior a 1.300 graus. E você tem medo de entrar em fusão? Deixo que o senhor decida essa questão. Respondi mal-humorado. É isto o que decido, respondeu o professor, assumindo ares de importância, que nem você nem ninguém sabe com certeza o que passa no interior do globo, visto que só conhecemos 12 milésimos de seu raio, que a ciência é eminentemente perfectível e que cada teoria sempre é destruída por uma nova teoria. Até Fear não acreditávamos que a temperatura dos espaços planetários ia sempre diminuindo e hoje não sabemos que os maiores frios das regiões etéreas não ultrapassam 40 ou 50 graus abaixo de zero? Por que não seria o mesmo com o calor interno? Por que ele não atingiria uma certa profundidade, um limite intransponível, em vez de se elevar até o grau de fusão dos minerais mais refratários? Como meu tio levava a questão ao terreno das hipóteses, não tive o que responder. Pois bem, eu lhe digo que verdadeiros sábios, entre eles Poisson, provaram que, caso um calor de 2 milhões de graus existisse no interior do globo, os gases incandescentes oriundos das matérias derretidas adquiririam tal elasticidade que a crosta terrestre não poderia resistir e explodiria como as paredes de uma caldeira sob a força do vapor. É a opinião de Poisson, meu tio, e isso é tudo. Tudo bem, mas também é da opinião de outros geólogos distintos que o interior do globo não seja formado nem de gases, nem de água, nem das mais pesadas pedras que conhecemos. Neste caso, a Terra teria um peso 2 vezes menor. Ah, mas com os números se prova qualquer coisa. E com os fatos, meu garoto, também é assim. Não é uma constante que o número de vulcões tenha consideravelmente diminuído desde os primeiros dias do mundo? E se existe um calor central, não podemos concluir que ele tende a se enfraquecer? Tio, e se o senhor entrar no campo das suposições, eu não tenho mais nada a discutir. E eu tenho a dizer que a minha opinião se juntam às opiniões de pessoas muito competentes. Você se lembra da visita que o célebre químico inglês Davy me fez em 1825? De jeito nenhum, pois só vinha ao mundo 19 anos depois. Pois bem, Davy veio me ver em sua passagem por Hamburgo. Entre outras questões, discutimos por muito tempo a hipótese da liquidez do núcleo da Terra. Estávamos ambos de acordo que essa liquidez não poderia existir, por uma razão para a qual o cientista jamais encontrou uma resposta. E qual é ela? Perguntei um pouco espantado. É que essa massa líquida estaria sujeita, como o oceano, à atração da Lua e, consequentemente, seriam produzidas 2 vezes por dia marés internas que soergueriam a crosta terrestre e causariam terremotos periódicos. Mas é evidente, por outro lado, que a superfície do globo foi submetida à combustão e cabe supor que a crosta exterior
se resfriou primeiro, enquanto o calor se refugiava em seu centro. Errado, respondeu meu tio. A Terra foi aquecida pela combustão de sua superfície, e não ao contrário. Sua superfície era composta de uma grande quantidade de metais, como o potássio e o sódio, que têm a propriedade de se inflamar em um simples contato com o ar e a água. Esses metais pegaram fogo quando os vapores atmosféricos se precipitaram sobre o solo, em forma de chuva, e pouco a pouco, quando as águas penetraram nas fissuras da crosta terrestre, elas determinaram novos incêndios, com explosões e erupções. Daí os vulcões serem tão numerosos nos primeiros dias do mundo. Mas essa hipótese é bem engenhosa, exclamei um pouco a contragosto. E Dave comprovou isso aqui mesmo, com uma experiência bem simples. Ele compôs uma bola metálica feita principalmente dos metais dos quais acabo de falar, e que representava perfeitamente nosso globo. Quando deixávamos uma simples gota cair em sua superfície, esta se empolava e se oxidava e formava uma pequena montanha. Uma cratera se abria em seu topo. A erupção acontecia e transmitia à bola todo um calor, tão grande que ficava impossível segurá-la nas mãos. Eu realmente começava a ficar balançado pelos argumentos do professor. Aliás, ele os valorizava com sua paixão e seu entusiasmo habituais. Veja, Axel, ele acrescentou, que o estado do núcleo central levantou diversas hipóteses entre os geólogos. Nada é menos provável do que esse fato de um calor interno. Segundo penso, ele não existe e não poderia existir. É o que veremos, aliás. Assim como Arne Saknussemm, saberemos ao que dar crédito sobre essa grande questão. Pois bem, respondi, sentindo-me ganhar por esse entusiasmo. Sim, é o que veremos, se lá for possível ver contudo. E por que não seria? Não podemos contar com fenômenos elétricos para nos iluminar? E talvez mesmo a atmosfera cuja pressão pode torná-la luminosa nas imediações do centro? Sim, eu disse, sim. No fim das contas, sim, é possível. Isso é certeiro, respondeu triunfantemente meu tio. Mas silêncio, está ouvindo? Silêncio quanto a tudo isso, que ninguém tem a ideia de descobrir o centro da Terra antes de nós. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz!